agregar esforços, né? Tendo em vista que muitas vezes a palavra da sociedade na qual nós representamos é bastante relevante para os tribunais, para o CNJ, para as corregedorias, quando vão elaborar os seus provimentos, né? Então, uma das grandes ideias e grandes objetivos da academia é promover isso, promover esse diálogo, demonstrar para as corregedorias, que são os órgãos fiscalizadores dos notários e registradores, que a sociedade quer ser ouvida, né? Agradeço mais uma vez a todos que estão presentes. A Adnotari é uma academia que se pauta pela difusão do conhecimento do direito notarial registral, o compartilhamento de informações em prol da advocacia e da sociedade em geral, né? Então, ela agrega profissionais de diferentes vertentes ligadas aos registros públicos e à atividade notarial. Temos o objetivo de difundir, de propagar essa cultura notarial registral no Brasil, perante os profissionais, demonstrar que o aperfeiçoamento profissional dos operadores do direito, nesse âmbito extrajudicial, é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços, né? Então, eu só tenho que agradecer à doutora Keila Pimentel, nossa diretora de marketing, ao doutor Mauro Rocha, ao diretor de conteúdo, o doutor doutor Marcos Prado, ao doutor Heitor, né, à doutora Maria Aurélia, que sempre nos auxilia, a quem está no backstage, né, fazendo um trabalho maravilhoso, a doutora Laura, no financeiro, a doutora Mônica Franqueiro, nas discussões, nas relações institucionais, e eu peço aos senhores, se associem à Adnotari, venham conosco nessa busca do conhecimento, né, nos ajudar a isso, e eu tenho certeza que só a união de todos nós é que faremos um Brasil melhor, né? E a atividade notarial registral, ela está conosco. A atividade notarial registral eu tenho como premissa que ela é fundamental no nosso país, né? Eu tenho diversas questões que eu quero levantar para a doutora Georgia, né? Essa questão é muito importante. Eu já estou vendo aqui que estamos com o doutor Fernando Semerdian, que trabalha no leilão, o doutor Jorge Alexandrides, que é leiloeiro, nosso associado também, né? Que faz um trabalho maravilhoso nas suas astas públicas, né? Doutor Jorge, muito obrigado pela presença, meu grande amigo de academia também, né? Na sala de aula. E a ideia é essa. Hoje a ideia é debater, enquanto a gente aguarda a doutora Jorge entrar, debater o tema das astas públicas judiciais e extrajudiciais. Vamos considerar como premissa básica desse nosso evento que as astas públicas, né, tanto decorrentes de execução forçada do Poder Judiciário, dos processos judiciais, assim como as astas públicas realizadas nos processos de execução extrajudiciais, elas geram bastante problema, bastante insegurança, né? Por conta da diversidade de ações que podem surgir, diversidade de credores concorrendo com o patrimônio do devedor. Então, evidente que o profissional que trabalha nessa área tem que ter muito cuidado, ele tem que entender o sistema jurídico de uma forma bastante ampla, né, para que ele possa proteger o seu cliente, o arrematante, né? Isso é fundamental. Um tema que a gente precisa lembrar e a gente precisa trazer ao debate é justamente a natureza jurídica da carta de arrematação realizada pelo leiloeiro, né? Vamos lembrar que o leiloeiro, ele, apesar da lei determinar que ele é um mandatário, né, do alienante,
ele age como um mandatário, ele tem fé pública, né? Uma fé pública decorrente da lei, decorrente de uma legislação que afirma a ele um poder de determinar o arremate. Então, tem responsabilidade? Claro que tem responsabilidade. Então, são muitas as situações em que a carta de arrematação ela é emitida ou não pelo leiloeiro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quando pensamos na carta de arrematação elaborada pelo Poder Judiciário, nós não temos dúvidas que essa carta, que este título, ingressará no registro de imóveis. No entanto, temos que pensar, por outro lado, naquelas situações de cartas de arrematação expedidas pelo leiloeiro, né? Que é um debate muito interessante, isso daí, que vai ficar possivelmente para uma outra oportunidade, tá? Mas eu estou discutindo essas questões, trazendo para que a gente reflita, né? Sabemos que as normas da Corregedoria de São Paulo, por exemplo, exigem que após a arrematação extrajudicial, o sujeito arrematante tenha que comparecer ao tabelião de notas para lavrar a escritura pública. Isso está previsto, e isso é uma prática comum. Então, a gente precisa refletir a questão das concorrências, quais situações que eu vou levar para a asta pública, né? Quais são os créditos que eu posso executar em asta pública, a questão de arrematação de imóveis em leilão, um detalhe, como é que a gente vai acompanhar os processos paralelos, se existem, né? É evidente, hoje nós temos um pouco mais de facilidade de enxergar eventuais ações judiciais concorrentes. A minha questão eu só tenho que me preocupar com isso, com ações concorrentes. Eu preciso analisar, eventualmente, uma situação de direito registral. Eu preciso verificar, no momento que eu estou arrematando um bem, eu preciso verificar a cadeia dominial, né? A gente tem que lembrar que tem uma situação específica na Lei 4591 de 64, que ela traz uma possibilidade, no artigo 63, por exemplo, uma possibilidade da execução extrajudicial, tanto do compromisso de compra e venda, dos direitos do compromissário comprador, como dos direitos de propriedade da pessoa que comprou o imóvel na incorporação imobiliária, né? E você faz isso por execução extrajudicial, né? Com base nesse procedimento, o professor Melim criou o procedimento da alienação fiduciária de bem imóvel. Então, são reflexões importantes, temas importantes que precisamos debater, e aqui, como academia, ninguém sabe mais. Todos estão aqui com o mesmo propósito, agregar conhecimento. E todo contribuidor, toda pessoa afeta, interessada no conhecimento, está bem-vindo aqui, né? Será recebido de braços abertos. Temos aí, esse mês de maio, vários eventos já agendados, muitos deles de pessoas que estão palestrando pela primeira vez, estão se apresentando pela primeira vez. E essa é uma característica nossa de realmente transmitir a confiança. Estamos aqui para errar, estamos aqui para acertar, estamos todos juntos com o mesmo propósito, né? Trazer conhecimento e mais valor para a nossa atividade, tanto a advocacia quanto a atividade notarial registral. Já vi que a doutora Georgia, ela já entrou. Antes de passar a palavra para a doutora Georgia, eu vou ler um texto rápido, bem curtinho, que a gente entenda realmente a função da adnotária na vida de cada um. É isso que a gente deseja para vocês. Algumas pessoas entram e saem de nossa vida silenciosamente. Outras ficam um pouco com marcas em nossos corações. Daí em diante, jamais seremos as mesmas. Esse é o nosso desejo da adnotária.
que a gente possa deixar uma marca no coração de cada um e que vocês venham conosco nos ajudar a criar o melhor conteúdo notarial registral para a população, para os notários, para os registradores, para o Poder Judiciário, para todos. Juntos seremos realmente melhores, ok? E a doutora Jorge está? Posso passar a palavra para ela? Oi, tá me ouvindo? Ô, doutora Jorge, tudo bem? Tudo bem, senhor? Meu Tudo grande bem, graças a mestre. Deus. Que bom. A doutora Jorge é muito querida, né? Eu só tenho que agradecer a ela essa generosidade que ela tem de transmitir esse conhecimento maravilhoso, né? Gratuitamente conosco. Muito obrigado, viu, doutora Jorge? Apesar da gente ter atrasado um pouquinho a entrada da doutora Jorge, eu já vou perguntar para ela se ela também vai ficar um pouquinho a mais do horário. Vai? Claro, claro. Só não O que ficar, for só não pode necessário. ficar muito, porque a gente vai ter a live do Fábio Júnior, tá? E eu não posso perder. Verdade, não dá, né? Ainda mais hoje. Vamos lá, eu quero primeiro... Pode falar. A palavra está contigo, fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz. Oi? Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Tá bom, vamos lá. Eu quero agradecer o convite da Adnotari, fico muito feliz e honrada. Fico feliz em dividir esse espaço com quem foi meu professor e mestre. Você sabe o quanto que eu tenho de admiração por você e não é fazendo nada aqui, é de verdade. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje conosco, que é uma forma de nós estarmos mais perto nesse período, né? É um momento que a gente está precisando de carinho, está precisando de atenção, e é um modo de nós estarmos agora dividindo um pouquinho esse período que a gente tem, tá? Mas vamos falar um pouco desse tema que eu amo, que é de leilão judicial e extrajudicial, né? Quando me fizeram um convite, falaram para eu falar um pouco dos reflexos desse segmento na pandemia. Então, eu vou trazer alguns aspectos ligados ao leilão, mas eu vou falar mais em relacionado à Covid, tá bom? Vamos pensar primeiro que historicamente, né? Toda crise, historicamente, há o quê? A ascensão, a crescimento. Por quê? Até o próprio... tem uma frase super famosa que fala que no meio de toda dificuldade sempre há uma oportunidade, né? E quem vai ter crescimento é quem escolher as melhores oportunidades, tá? Então, por isso que isso encaixa completamente hoje na nossa live, tá? Vamos lá. O mercado imobiliário em 2020 estava todo mundo acreditando que seria o ano, né? O ano só de crescimento, ele veio muito forte no mercado. E ele vai deixar de ser por causa da Covid? Vai ter reflexo, é óbvio, né? Não adianta a gente achar que não vai ter reflexo nenhum. Vai ter um reflexo generalizado, mas, como eu disse no início, vai ter muitas áreas que vai ter ascensão, que vai ter crescimento, e crescimento forte. E o leilão é uma delas. É só a gente parar para observar que hoje, a hora que eu fui olhar a notícia, o juros estava em 3% ao ano. Houve uma queda. Se houver essa queda, vamos pensar que qualquer aplicação que eu coloque numa financeira, bolsa de valores ou qualquer outra, é um risco alto, porque vai ficar muito próximo à mesma rentabilidade. O que vai me trazer rentabilidade efetiva? É leilão, aquisição de bens imóveis. Por quê? Vamos pensar que nós estamos hoje numa pandemia. Então, é óbvio que muitos investidores que participavam antes do leilão vão retrair, por insegurança, por qualquer situação. Em compensação, nós vamos ter outros investidores que eles vão ser arrojados e eles vão procurar oportunidades de negócio e, principalmente, ganhar dinheiro. Então, por isso que o leilão vai ter esse crescimento. Eu vou ter diversos produtos hoje no mercado, vai ter um aumento considerável e vai ter o que em compensação? Poucos investidores, vai ter uma diminuição. E aí eu, como investidora, eu vou conseguir escolher os meus produtos com mais assertividade, com mais liquidez e, principalmente, comprar sem disputa. Não é que a disputa vai zerar, eu vou comprar sempre pelos 50% de avaliação. Não. Gente, se nós estamos falando de leilão, pensa que tem pessoas que adoram imóveis na Vila Nova Conceição. É um imóvel em alto padrão. Então, obviamente, vai ter uma disputa. Mas essa disputa não vai chegar a ser como era antigamente, antes da pandemia, tá? Então, por isso que é muito bacana ainda a aquisição. Aí muita gente vai me falar assim, mas Georgia, o mercado convencional, ele também vai dar uma retraída
E aí, obviamente, muita gente que vai estar com a corda no pescoço vai querer vender o imóvel para o preço de banana. Concordo, vai acontecer isso. Mas ainda que isso ocorra, não vai chegar ao valor do leilão. Porque no leilão eu compro por 50% do valor de avaliação. Se eu estiver falando da Justiça do Trabalho, eu compro por 40% do valor da avaliação. Ainda que pese eu estar totalmente sufocada com diversas dívidas por causa dessa pandemia, eu não vou queimar meu imóvel nessa proporção. Ainda que eu tenha que me livrar de uma recuperação judicial ou de uma insolvência civil, eu vou tentar vender por melhor preço para que eu possa pagar todas as minhas dívidas. Então, vocês observam que ainda o leilão é a melhor oportunidade em aquisição nesse setor agora, tá? Obviamente, você vai falar para mim, ok, Jorge, já vou participar do leilão, mas agora eu vou poder vender? Não, o momento agora não é de venda, o momento agora é de segurar, colocar na carteira para que haja o aumento do crescimento convencional do mercado, para que assim eu coloque a venda, tá? Então eu compro hoje por 50% e eu vendo lá na frente muito mais alto. Então eu vou ter uma assertividade, uma liquidez bem bacana, tá bom? Então essas são as primeiras considerações que eu queria fazer para vocês. Quando veio a Covid, qual foi o meu primeiro impacto dentro do meu escritório? Primeiro impacto que eu tive, eu estava próximo ao leilão judicial trabalhista, e o leilão judicial nós temos duas formas, tá? Presencial, online ou híbrido. A Justiça do Trabalho, ela é híbrida, ou seja, ela é presencial e online. Primeiro impacto que eu tive no escritório, cancelaram todos os leilões. Por quê? Porque não podia ter leilões presenciais, tá? Então, hoje, só está valendo os leilões online. Não tem mais nem o híbrido e nem só o presencial, só o online. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive. Qual foi a segunda coisa que me perguntaram? Muita gente me ligou, falou, Jorge, olha, eu comprei ontem o leilão, não comprei nem com vocês, eu comprei... Porque tem isso também, tá? Tem aquelas pessoas que compram conosco, mas também tem aquele pessoal que não compra e me liga para perguntar o que tem que fazer depois. Possivelmente amigo, né? Eu falo que amigo dá pra gente conversar. Jorge, eu participei hoje do leilão, só que eu não sabia nada dessa pandemia. Chegou no dia seguinte, estourou. Só que eu não estava esperando isso. Eu tinha uma ideia de como estava o mercado imobiliário. Quando veio a Covid, cara, eu não quero continuar com a arrematação. Eu posso desistir? Então, aí vale a gente colocar 2 pontos. Primeiro, se fosse no mercado comercial, no período normal, né, sem estar na Covid, eu ia te falar que você não pode desistir. Uma vez que você lançou, você é obrigada a cumprir o pagamento. Só que se você não cumpre, você tem que olhar o edital, mas em regra geral, tem multa, comissão do leiloeiro é devido e ainda você pode receber um processo criminal. E tem muito leiloeiro hoje que está negativando o nome dos arrematantes que não arcam com pagamento e entram com a execução da mesma forma. Tudo bem? Mas e agora no Covid? Veja, eu não esperava essa situação. Eu posso pedir a desistência? Pode. Teve muitos leilões que foram cancelados, até baseado na teoria da imprevisão, no qual eu não tinha a chance de saber sobre o que estava acontecendo, e aí eu pedi a desistência desse imóvel. E aí, obviamente, esse imóvel vai voltar numa data posterior a leilão, tá? Então, eu falo que foram esses 2 primeiros impactos que a gente teve. Outra coisa que pode ter ocorrido também, só que assim, chegou acho que uns 2 ou 3 casos no meu escritório. Parcelamento. O leilão, não sei se vocês sabem, mas você tanto pode comprar ele à vista, como ele parcelado, no leilão normal. E se eu pagar a lance à vista, ele sempre vai se sobrepor ao parcelado. Mas vamos supor que não haja licitante à vista, tá? Vai ter somente a proposta de parcelamento. Então, eu posso pagar com 25% de entrada, o saldo em 30 parcelas. Essas 30 parcelas, elas são reajustadas pelo indexador do TJ. Obviamente que o índice quem escolhe é o arrematante, mas o mais convencional é o TJ, tá? Faço uma hipoteca legal desse imóvel e vou pagando mês a mês. Tudo bem? Se eu não pagar, o que acontece normalmente? Se eu não pagar, pode ocorrer o desfazimento, o exequente pode requerer isso, mas também pode ter só a multa de 10% de todo o saldo residual. Você percebe que a multa é extremamente alta, não é da parcela, é de todo o contrato, tá bem? Então, ela é pesada. Eu posso atrasar quando eu faço um pagamento do leilão? Não, porque o valor é muito alto, tá bem? Então, mas vamos pensar na pandemia. Comprei parcelado lá atrás. Eu estava sabendo tudo o que ia acontecer? Não. Eu estava com as parcelas em dia? Tava tudo certo. Mas aconteceu esse negócio. Primeiro mês eu paguei porque eu tinha caixa. Segundo mês eu paguei porque eu tinha caixa.
Terceiro mês, eu não estou tendo caixa. Caiu meu trabalho, caiu meu rendimento, enfim. Eu posso pedir para a suspensão desses pagamentos, dessas parcelas? Posso. Aqui é muito importante eu frisar uma coisa. Não quer dizer que eu vá pedir, quer dizer que vai ser deferido o meu pedido. Por quê? A primeira coisa de quem pede, ela tem que provar a diminuição da capacidade financeira dela. Se ela não provar, simplesmente o mundo dela continua igual, eu não consigo provar nada. Vai ser deferido? Não. O juiz, ele trabalha com provas. Se eu não provar, desculpa, vai ser mantido, tá? Então, é importante para quem arrematou conseguir provar essa modificação de cenário. E não venha me dizer alguém assim, mas Jorge, todo mundo sabe que nós estamos em Covid, então, obviamente, todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo está tendo alguma perda de alguma maneira ou outra, né? Isso não preciso provar, tá aí. Não, precisa, tá? Se eu não conseguir demonstrar a diminuição da minha capacidade financeira, eu vou continuar com o pagamento vamos dizer, do financiamento do leilão, tá? Por quê? Porque não quer dizer que veio a Covid, quer dizer que eu, como empresária, eu perdi a minha condição, a minha capacidade, tá? É isso que a gente tem que parar para pensar. Tudo bem? Qual é outro problema que também a gente pode observar? Todo leilão, a pessoa pode exercer o direito de preferência, tá? O que seria esse direito de preferência? Se eu estiver falando de um leilão judicial, quem tem direito de preferência? Ascendente, descendente, cônjuge, ascendente e descendente do executado. Se eu estiver falando de uma alienação fiduciária, o devedor, ele pode exercer o direito de preferência dele para ficar com o imóvel. Mas nós não estamos só no leilão online, porque quando o leilão ele é presencial, ele é muito fácil. Eu vou lá, levanto e falo, olha, eu quero exercer o direito de preferência. Ou até, vamos pensar, não só esse exercício de preferência, vamos pensar no artigo, salvo engano, é 1322, que ele fala quando você tem mais de um condômino no mesmo imóvel, e ele tem direito, quando o bem é indivisível, ele tem direito sobre terceiros, então tem que fazer leilão entre eles, vamos supor que tenha 3 pessoas que são dono do mesmo imóvel, e essas 2 queiram ficar com o imóvel, pode fazer entre esses 2, eles têm preferência sobre os terceiros, ok? Como que eu vou pedir isso para o leiloeiro? Pô, é online, né? Tá todo mundo home office, tem escritório de leiloeiro que você liga, desculpa, você não tem acesso a algumas pessoas, né? Então, assim, o trabalho ele continua, mas você precisa conhecer ter contatos com o grupo, mandar por e-mail, etc e tal, para você conseguir atingir a pessoa certa. Como que eu faria isso? Como eu querendo exercer o direito de preferência? Primeiro, eu não posso ir até o local, né? Como eu disse, nós estamos só online. Então, eu vou ter que mandar um e-mail informando o meu direito de preferência em igualdade de condições e também fazer ligação, ok? Então, eu acompanho e faço isso. Mas, Jorge, por que eu não posso fazer no site do leiloeiro? Porque não tem. Hoje, 99% dos sites dos leiloeiros não tem como você exercer o direito de preferência. Deveria ter, tá? Mas não tem. Então, o que eu indico para vocês? Mandem um e-mail, façam a comprovação desse exercício de preferência, porque não adianta eu falar, eu quero exercer, mas ok, quem é você para exercer o direito de preferência? Faça a demonstração de quem é, para que posteriormente você possa exercer e tenha seu direito certo e líquido garantido, tá bom? Isso é muito bacana eu falar, porque senão a pessoa acaba perdendo o direito dela, né? E aí vai ser prejudicado. Não adianta depois entrar na justiça e falar, excelência, eu queria ter exercido de direito de preferência, mas eu não fiz. Ok, mas que prova você tem? Você juntou, você mandou por e-mail, você fez contato? O que você tem aqui de elementos para me trazer que você quis e foi vedado, né? Esse direito seu, tá bom? Outra coisa. Você lembra que eu falei que a gente pode pedir o desfazimento da arrematação pela teoria da imprevisão, uma vez que eu não tinha como saber esse evento extraordinário que aconteceu por causa da pandemia e mudou todo o cenário? Veja, isso é para os leilões que ocorreram antes da pandemia. Leilões que ocorreram hoje, por exemplo, leilões que eu participei hoje pelo meu escritório. O meu cliente pode chegar e falar, doutor, olha, pensando bem, eu quero me desfazer do negócio? Não. Porque ele já sabe como está o cenário atual. É imprevisão para ele? Foi alguma coisa que ele foi pego sem saber o que estava acontecendo? Não, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ok? Então, não pode pedir nesse momento o desfazimento. Agora, Georgia, eu arrematei lá atrás. O processo estava andando.
né? Porque quando você faz uma arrematação, como que é o procedimento de praxe, tá? Vou falar de forma anterior como era. Eu fazia arrematação, o leiloeiro expede o auto de arrematação, o auto de arrematação é encaminhado para o magistrado ele assina o auto de arrematação, é o momento onde ele se torna perfeito e acabado. Abre-se prazo para as partes fazerem a impugnação desse leilão, que é um prazo de 10 dias úteis. Decorrido para os 10 dias úteis sem manifestação, o advogado ele pede a expedição da carta de arrematação e emissão na posse. Regra geral é assim, ok? Isso de um leilão extrajudicial. Se eu estiver falando de um leilão extrajudicial, se eu estiver falando de um leilão, por exemplo, de uma alienação fiduciária, é pagamento somente à vista, primeiro leilão pelo valor da avaliação, segundo leilão pelo valor da dívida. Faço o lance, dá exitoso, eles não me mandam auto de arrematação, eles me mandam o auto positivo, tá? E depois eu tenho que fazer uma escritura pública e depois da escritura eu tenho que fazer a reintegração de posse, ok? Essa é a diferenciação de um leilão judicial para o extra. E antes que o Kiko Jorge, fala posso que te interromper? Claro. O Gabriel, ele fez uma pergunta que me deixou intrigado. Ele falou, eu não vi. O Gabriel, ele falou assim, o leilão, mesmo eletrônico, tem que ser feito de porta aberta? Deve haver uma instalação física de forma presencial para esse leilão, sob pena de invalidade? Como é que funciona isso daí, dessa questão, dessa online, publicidade ampla desse leilão? Então, o leilão ele vem baseado através de um provimento instituído pelo TJ, tá certo? E ali consta todas as nossas regras de obrigação, porque o CPC antigo ele não dava como nós deveríamos fazer os leilões online. Já o CPC atual, ele já tem um rol taxativo de diversos artigos que facilitaram a nossa vida, porque antes era só o provimento, tá? Muito bem. Eu estou no leilão online. Tem leiloeiro que tem escritório, que tem a sede dele, bonitinha, etc e tal. Só que, gente, é o atual cenário de todos os leiloeiros? Não. Tem leiloeiro que faz aluguel de sala quando vai atender alguém e aí faz o leilão, às vezes até dessa própria sala, ok? Quem vai delimitar isso? É o edital. Eu não vou colocar no leilão porta aberta se eu estou dentro da internet. O provimento, ele já coloca as regras obrigatórias. Então, ele tem que ser compatível, o Tribunal de Justiça ele tem que homologar aquele site do leiloeiro, ele tem que ter diversas características para ter isso. Antigamente, o TJ ele fazia aprovação, tá? Hoje, basta uma declaração do leiloeiro para que seja homologado o site do nosso leiloeiro para poder dar seguimento, tá? Então, no leilão online, não tem o porta aberta. É online, gente, ele está no mundo inteiro, tá? Então, essa é a diferenciação. Agora, se eu tiver no edital falando que é leilão híbrido, porque tem muito leilão da justiça, muito embora ele seja só em tese poderia fazer online, ele permite leilão híbrido, e aí sim o leiloeiro ele tem que estar lá aguardando a pessoa e aí seguir a formalidade como se fosse um leilão presencial, ok? Mas só leilão online? Não, eu sigo o provimento. Tá? Ok. Pode ir ou tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode me interromper, tá? Não tem problema algum. Ele faz uma réplica, dizia o seguinte, mas a legislação não obriga as portas abertas, não está na lei do leiloeiro. Aí eu acredito que é uma questão mais como eu posso dizer, uma questão mais lógica do procedimento do leiloeiro online, né? Porque na verdade... segue o provimento. Pensa no provimento. O Jorge pode interromper? O Jorge Pode, claro. Esqueci de você, Jorge. Pode falar. Tudo bem, meus amigos. Obrigado. Olha, primeiramente, só rapidamente parabenizar a doutora Geórgia, né, pela palestra e, claro, você, Marcos, meu amigo, por toda essa condução na Adnotari, cara. Parabéns. E eu já agora sou associado formal da Adnotari, recomendo a todos aí que estão nos ouvindo hoje, tá? Eu só queria fazer uma observação seguinte, a legislação do leiloeiro, ela tem como base um decreto de 1931, onde realmente não havia nenhuma previsão sobre o mundo digital que nós vivemos, né? Então, claro que a gente tem que pensar que o site do leiloeiro, ele tem a perspectiva de dar a mais ampla possibilidade de que todos tenham acesso, então há essa correspondência com relação a portas abertas
do leilão físico ou misto, né, híbrido, como a doutora Georgia mencionou, para que o leilão eletrônico seja feito apenas pela internet, claro, com base seguindo o provimento do Tribunal de Justiça, bem como as ações desse decreto de 1931. Era só isso. É isso aí. Complementando só o provimento que a gente conversou, é o 1625 de 2009, tá? Esse provimento que estabelece e que permite os leilões online. Georgia. Oi, quem está aqui? Posso fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta, só para não ficar muito distante do que você já falou, tá? A primeira, em relação ao direito de preferência na alienação fiduciária. Eu pergunto, esse direito de preferência pode ser cedido para terceiro? Não, só o próprio executado, que o próprio devedor na alienação fiduciária, ele pode exercer o direito de preferência dele. O exercício de terceiro... Calma, já. Contou para mim aqui a pergunta do Mauro. A minha pergunta, Kiko Naga, foi se o direito de preferência pode ser cedido para terceiro. Eu faço essa pergunta considerando que alguns bancos têm feito essa operação, né, de cessão de direito de preferência para terceiro. Eu tenho dúvida sobre a possibilidade de exercício desse direito por aquele terceiro adquirente. Como você está muito atenta aí aos leilões, eu gostaria de saber se você já enfrentou uma questão assim e como é que foi resolvida. Tá, vamos lá. No leilão judicial, obviamente, é só ascendente, cônjuge, descendente e descendente, eles podem. E na alienação fiduciária, é ele que tem que exercer, o próprio devedor que ele tem que exercer o direito de preferência. Agora, se você me perguntar, já fizeram uma sessão no qual ele passou para terceiro, ao meu ver, não deveria passar. O direito de preferência ali é único para o próprio devedor. Esse terceiro que faça condições de igualdade. Ou ele paga para o devedor e eles, entre eles, depois se resolvem, ok? Agora, esse contrato de forma anterior, eu não concordo, eu particularmente, tá? Porque a lei fala do próprio devedor. Ok. Se aparecer um terceiro para exercer o direito num evento onde você está participando e está disputando o lance, você vai tomar medidas judiciais contrárias. Vou. Com certeza, né? Vou, com certeza. Ok. Porque eu vou seguir o que está na lei. Perfeito. Uma outra questão que eu queria colocar, talvez é uma questão de esclarecimento, se você já tem isso aí. A questão do pagamento parcelado, a desistência em função da pandemia, tá? Você colocou como condição a redução da capacidade financeira, né? A capacidade financeira é diferente da redução de renda. A pessoa pode manter a renda, mas ter a capacidade reduzida em função de todos os acontecimentos, certo? Isso é considerado ou é somente redução de renda? Não, isso é o próprio juiz que vai fazer a avaliação. Ele tem que demonstrar que ele realmente teve uma perda, tá? Eu tive clientes que me perguntaram, que até foi um enfrentamento no escritório, tá certo? Só que ele não conseguiu demonstrar que houve diminuição. Qual foi? Ok, eu quero pedir, mas cadê a prova disso? Ele não tinha como justificar. Mas o escritório tentou? Obviamente, a gente tentou tomar todas as medidas em virtude até da pandemia, até porque é notório o estado que nós estamos. Mas foi exatamente essa decisão do magistrado. Cadê a prova disso? Se vocês não me trouxerem uma prova no qual eu consiga visualizar, eu não vou dar. E aí eu puxei, depois disso que eu fiquei sabendo hoje, né? Eu dei uma puxada em diversas jurisprudências para ver como que estava o entendimento. Entrei em processo para saber, ainda mais que o processo edital hoje é fácil, a gente tem acesso a todas as decisões, né? Para saber como estão. E a grande maioria está seguindo exatamente isso. Se você não me demonstrar a modificação da sua capacidade financeira, não será dado. Oi? Vamos lá, ótimo, perfeito. Já aproveitando que a gente te interrompeu, desculpa, viu? Imagina, adoro isso, você tá sabe. Chovendo pergunta aqui, Okay. O William pergunta, é possível fazer carta de arrematação extrajudicial sem comparecer ao cartório? Olha, vamos lá. Saiu até uma decisão agora, um projeto falando que pode fazer escrituras, etc., online, né? Isso, eu fiz a minha primeira hoje.
Fez? Ai, que lindo! Deu trabalho, hein? Olha, deu Foi trabalho. bacana? É questão de tecnologia, né? A questão de você assinar tal, digitalmente, os procedimentos do notário foi tudo ótimo. O problema é tecnologia. É o que aconteceu com você. Já a hora que entrou, deu pau no computador, teve que reiniciar o computador. Então, são questões muito interessantes. A pergunta do William dá para fazer a carta de arrematação extrajudicial sem comparecer? Eu imagino que ele está discutindo o seguinte: eu peguei a carta de arrematação no judicial e eu levo lá no extra, no tabelião de notas, o título. Aí a gente vai pensar, mas se o processo é judicial, eu posso encaminhar, baixar o processo, encaminhar por e-mail para o tabelião, para ele expedir a carta de arrematação na modalidade extrajudicial, sendo que o leilão, a asta pública foi no âmbito judicial. Então, vamos lá. Primeiro, eu posso pegar uma carta de arrematação a nível extrajudicial? Posso, tá? Todo leilão judicial eu posso pedir a carta de arrematação no tabelião de notas, sem problema algum. Aliás, eu até super recomendo, tá? Se me perguntarem o que eu acho melhor, eu vou falar que o extra é muito mais rápido. O judiciário, na época convencional, é super demorado, tá? Demora 100, 120 dias, assim, com sorte. O extrajudicial são 5 dias. E se você tiver um bom relacionamento, sai muito mais rápido, tá? Agora, se o processo é físico, eu consigo expedir a carta de arrematação? Não. Eu tenho que, porque eu preciso do processo, levar para o cartório, para que ele possa tirar as cópias lá e montar a carta de arrematação. Se eu não tenho o processo físico, é óbvio que eu não vou conseguir tirar a carta de arrematação. Até porque, se o processo é físico, não sai homologação, não faz nenhum ato, porque está parado. Inclusive, se eu arrematar hoje um leilão, muito embora o leilão ele esteja válido, teve a homologação, teve tudo, mas no meio disso tudo, houve a arrematação, mas o processo é físico, vai homologar o meu lance? Não, vai ficar parado. Eu faço o pagamento do produto da arrematação, a comissão do leiloeiro, mas ele para, ele não homologa, não abre nem o prazo de 10 dias de impugnação, ok? E que, em tese, vai voltar agora dia 15 de maio, né? A gente está esperando de forma ansiosa que o processo físico ele retorne. Agora, expedir a carta, assinar as cartas de arrematação pelo cartório, eu vou ser bem honesta, eu não sei te falar se é possível ou não. Se eu for seguir o que está no último, tem que ir lá de forma presencial, assinar não, né? Digo, gente, retirar a carta de arrematação de forma digital é possível. O físico, eu levar as cópias do meu computador, abaixar tudo, vamos supor que eu tenha a cópia integral e levar, na minha visão, eu acredito que não seja possível. Mas aí é melhor falar com o escrevente e ver se eles aceitam, porque, ao meu ver, ele tem que pegar o processo, verificar ele, para depois expedir. Essa é a minha visão, ok? Mas não sei qual é o relacionamento, às vezes, que você tem com o escrevente, que pode ser que mude. Se for seguir a regra geral, não. Ok? Respondi? Respondeu. Jorge, o Tiago Oliveira, ele faz uma pergunta muito boa. Qual a diferença entre o leilão da justiça comum e da justiça do trabalho do ponto de vista do arremate? Tá. Tá, eu vou dar primeiro a minha visão. A justiça civil, ela segue exatamente o CPC. A justiça do trabalho é a justiça de Deus. Depende de quem olha. Ai, né? Brincadeira à parte, tá? É óbvio que assim, a gente tem que olhar com muita cautela a justiça do trabalho, tá? Em relação hoje você participa de um leilão, você vai participar, o camarada entra com uma sessão de pré-executividade e suspende todos os efeitos. O leiloeiro não está nem sabendo que está suspenso. Então, você tem que tomar muito cuidado. Olhar no dia antecessor para fazer análise processual, verificar se está a termo. E no dia do leilão, antes de iniciar, fazer a checagem totalmente, tá? Porque é bem chatinho, porque eles fazem modificação rápida. Até porque na justiça comum, quem faz as intimações é o leiloeiro. Na justiça do trabalho é a central de astas. E nem sempre todas as intimações são feitas. Às vezes eu tenho um credor hipotecário, é obrigatória a intimação dele, mas às vezes comeu bola a central de asta. O leiloeiro não está nem sabendo, porque não é ele que faz, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, qual que é a diferença pro arrematante? Melhor preferência que é valor. A justiça do trabalho chega a 40%, é uma delícia arrematar lá. Só que o valor, a disputa dele é muito alta, ele é muito assertiva, sabe? O negócio bomba de uma forma fora do controle. Por quê? Porque o leiloeiro ele não precisa nem fazer publicidade. A própria Justiça do Trabalho faz para ele, né? Então, ele atinge o maior número de pessoas, tá? Então, se você me falar, é um bom negócio?
Só que você vai ter uma bela disputa, tá? Teve um leilão agora, dia 4 e 7 de maio, salvo engano. Eu até participei do segundo leilão. Eu participei e eu perdi. Eu não consegui na disputa ganhar. Por quê? Eu achei até que não ia ter tanto, porque foi em cima da hora a liberação do TRT para fazer o leilão online. Mas não, imagina, bombou de gente lá e teve diversos produtos arrematados. Então, o valor dele é muito bom, tá? Mas a nível processual, os dois têm que ser analisados. Só coloco essa observação, tá? Que as coisas na trabalhista, elas mudam muito rápido. Peraí que eu coloquei no meu mudo aqui. O Gabriel... O Gabriel pergunta a questão lá da lei de 31, a questão da territorialidade, porque lá na lei fala que ele só pode ter uma única inscrição na junta, inscrição estadual. E aí ele pergunta, você sabe como é que está essa questão da territorialidade do leiloeiro? Tá, eu vou te falar, eu fui advogada já de leiloeiro, né? Antes de trabalhar para arrematante, eu trabalhei muitos anos para leiloeiro, até comecei minha carreira, eu fui inverso, né? Que a maioria começa como advogado de arrematante e vira leiloeiro. Eu não, comecei como advogado de leiloeiro e virei advogado de arrematante. Então, eu fiz o trabalho inverso, tá? Em tese, se eu for seguir realmente o decreto, ele só pode trabalhar naquela territorialidade. Então, de São Paulo, só em São Paulo, Rio de Janeiro, só de Rio de Janeiro, etc e tal, tá? Em tese é isso. Jorge, é assim que funciona na prática? Eu vou te falar uma coisa, quando eu trabalhava para leiloeiro, eu fiz mandado de segurança e nós tivemos êxito, tá? O meu leiloeiro, ele teve mais de uma inscrição em outras localidades, tá? Então, é questão processual, tentar verificar o que dá para fazer. Dá? Eu vou te falar que dá, porque eu já fiz para o meu leiloeiro na época e a gente fez. Inclusive, ele era de São Paulo, a gente chegou a fazer leilão no Rio de Janeiro, tá? Então, se você me falar, seguir o decreto, tá certo? Não, mas existem formas de você alterar isso. Maravilha. Vamos já... o Jorge quer falar. Fala, Jorge. Abre o detalhe. Desculpa, viu? Vou passar a palavra para o Jorge, só que, na verdade, quem deveria estar fazendo esse controle e a apresentação é o doutor Mauro Rocha. Maurão, você me perdoa, querido? Tá sem o áudio, ele tá sem o áudio. Ele tá sem o áudio, não tô ouvindo. Mas tudo bem. Jorge, fala aí. Tá, eu só queria pontuar, só para complementar o que a doutora Georgia trouxe, né? O Ministério da Economia tem um departamento que cuida da regulamentação de empresas e sociedades, que é o órgão do Poder Público Federal que regulamenta também algumas normas sobre leilões, sobre os leiloeiros. E tem uma instrução normativa, número 72 de 2019, no seu artigo 41, parágrafo 1º, que autoriza o leiloeiro a ter inscrição em mais de uma unidade da federação a partir de 2019. Ótimo. Maurão, quiser falar, fica à vontade, hein? Não, fique à vontade. Você me atropelou aí, ó. Eu estava até com o roteiro pronto aqui, ó. Mas, então toca, bem, desculpa, tá, meu. Mas eu acho que a culpa foi minha, viu? Eu acho que foi minha culpa, porque como eu me atrasei, ele entrou para me salvar. Vamos tocar. Maurão, toca você agora, vai. Não, tá ótimo. Vai lá, continua. Tem mais alguma pergunta ou eu toco por aqui? Eu acho que a doutora Jorge precisa continuar aí à disposição dela. E depois vem? Pode ser? Isso. Vamos lá. Muita gente vem me perguntando e falou, ok, Jorge, eu vou participar do leilão porque eu acredito no que você está me falando, eu acho que é um bom negócio. Dá para você regularizar agora, em época de pandemia? Primeira pergunta que eu vou falar. Se for processo judicial ou físico, eu vou falar, não, tá tudo parado. E se for processo digital, dá para iniciar a regularização? Dá. Então, todos os desdobros dá para serem tomadas providências. Agora, quando chegar no momento da emissão da posse, desculpa, você não vai conseguir agora, tá? Por que você não vai conseguir? Primeiro, tá? Qual que é o slogan da Covid? É o quê? Fique em casa. Como que eu posso tirar uma pessoa nessa situação e jogar em tese na rua? Eu posso fazer isso? Não, eu tenho que proteger a vida da pessoa, ok? Então, as emissões de posses, elas vão estar suspensas. Até quando, Georgia? Você tem ideia? Não, eu não tenho ideia. Mas por hora estão suspensos. Se nós usarmos de forma analógica, fugiu a palavra, de forma
Com a analogia, vamos dizer assim, existe hoje um projeto-lei que não foi aprovado ainda, só pelo Senado, salvo engano, ele está na Câmara dos Deputados, que é a 1179 de 2020, é 1179 de 2020, eu acho que é isso, salvo engano, a gente depois entra para confirmar, tá? E o que fala esse projeto? Esse projeto, ele fala em redução de aluguéis e fala em que não pode dar liminar para despejo até dia 31 de dezembro. Isso está aí para ser aprovado, tá bem? Eu posso usar isso para o leilão? Veja, o despejo não é igual à emissão, mas a finalidade, quando eu for atingir o objetivo, não vai ser a mesma coisa? Eu tirar a pessoa de lá para colocar para fora? Então, vai ser muito provável, se isso for, essa lei for aprovada, ser utilizada, então, até 31 de dezembro, tá? Agora, eu arrematei um imóvel, tô sabendo que o imóvel está desocupado. Georgia, você não pode fazer emissão na posse, mas eu sei que o imóvel está desocupado. Só que é processo físico. Eu não tenho como pedir para um oficial de justiça ir até lá fazer a avaliação, porque em tempos normais, o que eu faria? Eu faria uma constatação, chamaria o oficial de justiça para ele fazer a constatação, para verificar que o imóvel está vazio, para que eu possa adentrar o imóvel. Eu não posso chegar lá, chutar a porta e entrar, certo? Eu tenho que passar por esse procedimento. Muito bem. Mas tá fechado, como você vai fazer? A minha pergunta é, você tem certeza que está desocupado? Vamos lá verificar. Verificou, está desocupado. Gente, ata notarial. Vamos fazer uma ata notarial para certificar que está vazio, para que eu, arrematante, fique isenta de qualquer tipo de responsabilidade e eu vou entrar no imóvel, faço a minha reforma que eu quiser fazer. Tudo bem? Então, essa é a minha dica que eu dou em caso de imóveis desocupados. Se tiver ocupado, sinto muito, nós vamos fazer toda a regularização, esse imóvel vai ser seu, ele vai ser desocupado, mas não agora, só quando acabar a pandemia. Tudo bem? Muita gente tem me perguntado sobre débitos, né? Porque eu falo que assim, é nesse período que a gente tem que correr atrás pra caramba de negócio para o nosso negócio não parar, né? Então, eu falo, olha, vamos participar do leilão, o leilão tá muito bom, esse valor tá super atrativo. Você tem interesse? Não, vamos, doutora, ok. Mas, Georgia, mas de quem vai ter que pagar condomínio? Quem vai ter que pagar IPTU? Vamos para a regra geral? Regra geral, a primeira coisa, eu tenho que olhar o edital, né? Para ver se o que o edital prevê. Mas vamos supor que o edital ele não prevê nada, ele lá tá quietinho. Então, em tese, débitos de IPTU, tem o artigo 130 que subroga na arrematação, que normalmente está no edital, e os débitos de condomínio, se for ação de condomínio, eu verifico se o valor do produto da arrematação é suficiente, e se tiver saldo, o arrematante paga. E se for de outra demanda, eu vou seguir o artigo 186 do CTM também, que é a ordem de preferência na ordem de abertura de credores, né, do concurso de credores. Muito bem, então a gente já sabe que na ordem geral é isso. Mas foi em época de pandemia, eu arrematei, processo digital, arrematei, houve homologação, eu consegui expedir a carta de arrematação no extrajudicial, tudo lindo e perfeito, certo? O que está faltando para eu entregar para o meu arrematante o benzinho dele? Só a propriedade, né? A emissão na posse. Só que eu não consegui, por causa da pandemia. E esses débitos nesse período, para quem vai ficar? É justo para o arrematante ter que arcar? Não é justo? Bom, se tiver saldo no produto da arrematação, né, lá naquele processo, é fácil. Eu entro lá, peço preferência de crédito e ele fica a pagamento do condomínio IPTU. Agora, se não for, se não tiver saldo, quem vai ter que pagar isso? Ao meu ver, tá? Georgia falando. Eu, como advogada arrematante, eu entraria dentro do processo, justificaria exatamente isso, uma vez que foi um caso extraordinário, quem ficou no imóvel foi ele em virtude da pandemia, e que isso vire depois uma dívida pessoal entre eles e não vire um débito próprio terreno, seguindo o 908, parágrafo 1. Tudo bem? Eu faria isso. Agora, juiz vai dar? Não sei, vamos ter que aguardar o judiciário. Vamos ver o que o judiciário vai falar aí sobre isso. Se ele vai dar, se ele não vai dar, se ele vai manter como débito próprio terreno, vai mandar seguir o Código Civil em que quem arremata fica com todos os débitos do imóvel. Não sei o que ele vai seguir, tá? Então, em tese, seria isso. Dá para pedir? Dá, mas tem que ver o que o juiz vai falar sobre isso, tá? Agora, vamos pensar que eu quero participar hoje de um leilão, né? Georgia, os leilões estão em atividade, tem diversos gestores aí com a plataforma rodando de produto. Eu posso participar do leilão, não vai ter nenhuma invalidade porque eu estou no período de pandemia? Bom, aí o que eu peço para vocês olharem? Vamos olhar o processo. Vamos ver se no momento que foi determinado o leilão, quando o leiloeiro juntou o edital, se teve tempo dessa homologação. Se as partes elas foram intimadas. Agora, se não homologou naquele prazo antes da pandemia, não saiu publicação, não saiu nada, veja, esse edital não está válido. Muito embora o leiloeiro tenha mandado, ele não tem ainda força para fazer uma venda.
tá? Então, mas o leiloeiro não ficou sabendo. Desculpa, hoje os leiloeiros, na sua grande maioria, têm um departamento jurídico próprio e eles têm esse cuidado. Mas vamos supor que ele não viu. Se ele não viu, vai ser cancelado. Porque não houve homologação. Só quem homologa é o magistrado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Ou, se não, em relação à publicação do edital, intimação das partes, como eu disse, do credor hipotecário, que é obrigatório. Se não foi feito isso antes, vai dar nulidade. Se foi feito no curso normal, antes da pandemia, só que só as datas estavam mais para frente, porque tem muito processo que a gente joga a data lá para 60 dias que as varas pedem, né? Vai ter validade? Vai, não tem problema nenhum, porque respeitou todos esses atos, tá? Vocês lembram que eu falei no começo que eu posso comprar o imóvel até por 50% do valor de avaliação? Quando fosse leilão judicial? Não, estou falando TRT, tá, gente? Estou falando da justiça comum. Posso fazer isso? Pode. Só que tem um monte de produto que, muito embora vai para ser posto à venda, não vai ter licitante. Eu, arrematante, eu proponente arrematante, eu posso mandar uma proposta nos autos? Gente, se for digital, pode. Eu posso mandar a proposta. Posso mandar, obviamente, vamos pensar que tem que resguardar a comissão do leiloeiro, porque foi ele que fez todos os atos, ele vai ter direito a recebimento dessa verba. Como também eu posso mandar para o juiz uma proposta condicional com pagamento de 50%. Só que vai depender do quê? Depender do juiz homologar isso. A partir do momento que ele homologou, aí começa o prazo normal de leilão. Agora, Jorge, você fala para mim, isso está na lei? Onde que eu vejo para consultar? Não está na lei. Isso é prática do mercado. Um mercado que está fazendo isso e está sendo super aceito. Tá? Tudo bem? Muita gente vai me perguntar, Georgia, leilão ainda nesse momento, você falaria que era um bom investimento? Porque nós estamos em época de Covid, porque antes vocês já sabem que eu sou fissurada em leilão, né? Que eu compro tudo. E hoje? Ainda é assim? Você ainda acha que é uma boa oportunidade? Eu vou dizer que sim, mas a grande sacada, o grande diferencial é você saber escolher o produto certo, tá? Além de escolher o produto certo, a pessoa tem que conhecer, fazer uma avaliação na casa dela, tá, gente? Vamos pensar no momento de pandemia que eu não posso sair para a rua. Vamos fazer uma avaliação do laudo de avaliação, vamos entrar no Google para saber o que tem em volta, vamos ver se tem outros imóveis pondo à venda, vamos fazer essa análise de mercado, que é de suma importância, que eu não posso estar lá fisicamente, mas eu posso fazer online. Concomitantemente a isso, eu também vou fazer uma análise holística. Adoro falar que é holístico, tá? Por quê? Porque eu faço uma análise completa. Não é só do processo, é da matrícula, é o laudo de avaliação. Eu quero saber se o perito avaliou certo, se ele não avaliou. Eu vou fazer análise também dos débitos desse executado, das ações que estão atreladas, se vai respingar alguma coisa ou não, né, nesse leilão que eu vou participar agora, se vai ter saldo para o arrematante. Então, ele é um bom negócio? Ele é. Mas vocês têm que fazer toda essa análise necessária para que seja um bom negócio, tá? E aí sim eu vou comprar com bastante assertividade e lucratividade. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ou posso continuar? Vamos lá. Maurão, você assume aí? Nós temos mais 10, mas pelo atraso da Jorge entrar, a gente tem mais 15 minutinhos aí para eventuais perguntas dos nossos participantes. Você toca isso aí, Mauro? Então, antes de fazer as perguntas, eu posso só fazer uma finalização que eu gostaria de fazer hoje? De forma diferente das outras que eu faço? Isso, aí você abre para a pergunta. Aí eu abro para a pergunta, pode ser? Pode. Eu quero, logicamente, eu volto a dizer que eu agradeço a todos aqui que ficaram comigo até agora, mas eu quero agradecer em especial, de uma forma bem carinhosa, porque é um momento que nós estamos vivendo mesmo, tá? Na perto de pandemia, que nós não estamos mais próximos. Eu quero agradecer a minha equipe todinha, tá? Da Paulista, de Stress e da Mazotina Advogados. Eu falo que toda a equipe ela é feita com profissionais que a gente pode extrair as melhores qualidades. Então, eu sou muito grata a todos vocês, que nós estamos sempre juntos e tentando cada vez mais motivar essa área de leilão aí, que é o meu amor, é a minha vida de forma, né, que eu acho que ele só perde pro Beto, porque eu sou Beto e meu marido. Então, o leilão só perde pro Beto, pro restante não. Tá? Então, eu agradeço a todos mesmo, viu? E a oportunidade. Parabéns. Bom, deixa eu aproveitar que o nosso Kiko Naga esqueceu de fazer a apresentação da doutora Georgia, né? Então, eu vou fazer. Dizer que a doutora Georgia é nossa associada, é advogada, é palestrante da OAB
tem especialização em direito civil, processo civil e direito imobiliário, é sócia do escritório paulista de Stress, especializada em leilões de bens, consultoria para leiloeiros e assessoria para arrematantes. Ok? Feita a apresentação da doutora Geórgia, tem uma pergunta aqui do Hilário Lula, né? Olá, Hilário. O doutor Hilário, nosso colega, nosso amigo, participante também, associado da academia, ele quer saber se no direito de preferência, eu imagino que ele esteja falando do direito de preferência na alienação fiduciária, se é possível utilizar o FGTS como forma de pagamento, entendendo que isso ajudaria tanto o credor como o devedor. Vamos lá. Você tem uma resposta para isso? Tenho. Posso? Claro. Obviamente, eu vou te falar a primeira coisa, que o pagamento ele é à vista, pagamento de todos os débitos relacionados não só ao valor do que está no leilão, mas inclusive comissão de leiloeiro, gasto com cartório, ITBI, etc e tal, tá? Então, quando você exerce o direito de preferência, você vai ter que arcar tudo isso. E não pode usar o fundo de garantia. E é culpa do doutor Mauro. Né, doutor? Tá me ouvindo? Agora ele não se festa, tá vendo? Você viu, né? Agora ele fica quietinho na dele. Olha. Realmente não pode, viu? Não. Eu não estou ouvindo. Quem? Não há hipótese no artigo 20 da Lei 8.036 de utilização do FGTS para pagamento de dívida, né? De financiamento. Você pode usar para liquidação, pode usar para amortização, mas você não pode utilizar para pagamento de dívida vencida, né? De crédito inadimplível. E realmente seria uma forma de facilitar. Se vai ao juízo federal, é possível fazer, né? O juiz normalmente autoriza, mas administrativamente não é possível. Ok? Posso continuar com alguma pergunta? Pode, vamos lá. Vamos lá. Lá na Caixa Econômica Federal, nós temos enfrentado alguns problemas com os registradores, não é? Isso depois da realização dos leilões. Quando você... Não é? Então, na arrematação, no leilão extrajudicial, a venda é feita através de um contrato particular, correto? Muito bem. Então, feito o leilão, é feito contrato particular, levado a registro, chega lá, o registrador cria uma série de exigências relativas ao local de realização do leilão, por exemplo. Eu não sei se você tem enfrentado isso. Não é? Nós temos leilão, nós temos imóveis no Brasil inteiro, sendo vendido num mesmo lote, né? Esse leilão pode ser feito por um leiloeiro de Campinas, ou de São José do Rio Preto, ou aqui da capital, ou do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu não sei como é que você tem visto essa questão, se você tem enfrentado a questão do não registro, né? Da negativa de registro em função do local de realização do leilão. Isso é um absurdo. Isso é uma bizarrice que eles estão fazendo, né? Pelo menos assim, nós nunca tivemos internamente um problema que a gente não conseguiu resolver. Se eles não vão fazer pelo lado positivo, porque eles têm que seguir a legislação e eu posso fazer com qualquer leiloeiro e nada me obriga a fazer em outra localidade, desde que, obviamente, o leiloeiro fez as publicações legais, etc e tal, ele está dentro da legitimação daquele ato, ele não pode negar. E se ele me negar, eu vou ter que fazer sustentação de dúvida, não vai ter jeito. E a questão das publicações? Então, a publicação, eu sempre oriento para os leiloeiros, se o meu leiloeiro é de São Paulo, o imóvel é de Salvador, eu mando fazer em Salvador. Tá? Por que eu falo isso?
Porque as pessoas, para elas terem conhecimento, tem que ser naquela localidade, né? Para saber que aquele imóvel está... O próprio devedor é daquela localidade. Então, é muito mais assertivo para até evitar até uma ação anulatória lá na frente, alguém indo contra esse leilão. Então, é muito mais fácil o leiloeiro já tomar esse tipo de cuidado. Ele faz a publicação dele em São Paulo, mas ele também faz uma publicação no local do imóvel. Ok. E a publicação em site? A publicação, o próprio agora o CPC, ele fala, né? Eu não sou mais obrigatória a fazer a publicação através de jornal. Eu posso fazer, basta a minha publicação no sítio eletrônico. Ele só não vai ser feito no sítio eletrônico se tiver algo impeditivo. Às vezes o juiz achou que aquele ato, ele não é suficiente. Então, existem nomeações em que, quando o juiz fala nomeio X leiloeiro, ele já coloca, além da publicação no seu site, você vai colocar no Public Jude, você vai colocar no site dos leilões e também vai fazer em tal jornal. É o juiz que vai determinar isso, tá? Então, tem casos que fazem. Tem muito leiloeiro... judicial. E o extrajudicial? No extrajudicial, você faz a publicação normal só no site do gestor. E as publicações do imóvel, falando que o imóvel está indo a leilão em X data. De uma forma reduzida. Até porque ele vai precisar dessas publicações para a junta comercial. Para ele fazer o relatório dele, comprovar se houve venda, etc. Não, que é uma obrigação dele na junta comercial, ele vai precisar dessas publicações. Então, eu sempre oriento eles dessa forma. E eu não ficaria só na localidade onde o leiloeiro está. Eu aumentaria. Isso eu vou dar uma proteção tanto para o leiloeiro, como para o comitente, no caso a Caixa Econômica Federal, que é o que você está me perguntando, como também para o arrematante. Evitar uma ação anulatória lá na frente. Perfeito. Eu estou satisfeito. Ai, que bom! Mas o pessoal do site não, Maurão. Não. O pessoal, o participante aqui, ó, o William, o Fernando Semerdian, os caras estão aqui com a Georgia. Diga lá, vamos lá. Se eu souber responder, eu respondo. Viu aí, Maurão? Eu estou tentando localizar aqui. Deixa eu ver. O William, eu vou te ajudar. William. William, tá. É possível fazer carta de arrematação extrajudicial sem comparecer ao cartório? Fazer carta de arrematação sem comparecer no cartório? Extrajudicial sem comparecer se o processo é digital, eu ligo para o escrevente. Meu amigão, quero fazer de tal processo, você faz para mim? Ele vai abaixar lá e acabou, ele vai fazer. Não tem problema nenhum. Agora, se o processo é físico, eu tenho que levar o processo, como eu disse para uma outra pessoa, que agora não me lembro para quem respondi. Eu sou obrigada a levar o processo lá para que o escrevente veja. Agora, se você falar para mim, é obrigatório ou não, veja, se o escrevente quiser fazer sem poder olhar o processo e confiar nas provas que você está mandando, no processo que está mandando, enviando, é ele que vai responder lá na frente se estiver errado, tá? Mas a carta de arrematação basta eu ligar e informar para ele, faço pagamento, etc e tal. Ok. Tem mais alguma aí? Eu vi uma aqui, Eu vi uma aqui do Gabriel. O leiloeiro é obrigado a apresentar o laudo de avaliação do bem ao interessado? Posso responder essa? Pode responder, por favor. Então, vamos lá. Um leiloeiro, né, que se preze, que quer realmente fazer a venda, porque, veja, ele é um auxiliar da justiça, tá? Ele está ali para ajudar o magistrado a realizar aquele ato. Então, ele vai fazer um edital, ele vai disponibilizar a matrícula. Se tiver laudo de avaliação, ele também vai disponibilizar. É interesse dele fazer a venda, porque ele vai ganhar 5% da comissão, ok? E um leiloeiro hoje não é mais como era antigamente, que fazia no ato do fórum, que era só pegar ali e dar uma lidinha. Não, hoje ele tem uma publicidade, faz Facebook, faz Instagram, ele tenta de todas as formas realmente ter a venda daquele ato, tá? Porque ele tem interesse. Agora, se ele não apresentou o laudo de avaliação, ele vai ter alguma penalidade? Se ele não colocou à disposição no site no site dele? Não, ele não vai ter penalidade, tá? Ele tem a obrigação de colocar o edital de leilão. O edital é obrigatório. Agora, o laudo de avaliação não é obrigatório, mas um leiloeiro que se preze vai fazer, sim. Eu, pelo menos, eu nunca peguei. Acho que eu pego um leiloeiro ou outro que não tem o laudo, e se o processo é físico, gente, é só questão de ligar para o leiloeiro, e assim, eles são super receptivos, todos eles vão te mandar porque eles têm interesse. E do Jorge? Jorge? Oi. E do Alexandre, já pegou alguma falha? Não, ele é ótimo. Já mandei proposta para ele, mas infelizmente o meu não deu certo. Jorge, o William, ele faz uma pergunta.
Após a arrematação em leilão extrajudicial, o devedor ocupante ingressa com ação revisional para discutir cláusula abusiva. Tem chance de anular esse leilão? Olha, se ele está só discutindo as cláusulas abusivas, ele pediu o cancelamento do leilão? Revisional não parece, é uma coisa, ação anulatória é outra. Não é, né? Eu tenho que anular um ato. Eu posso dizer que aquele contrato ele foi abusivo. Então, se resolve com perdas e danos. Eu não sei o que ele está colocando na inicial dele, por exemplo. Agora, se ele entrou com uma ação, e aí ele pediu a revisional, e pediu também a citação do leilão ou dos efeitos, seja lá o que ele fez, normalmente nos editais, o comitente ele responde por evicção. Tá? Tem uma outra pergunta aqui do Fernando Semerjian, sobre a responsabilidade ou não pelo pagamento do condomínio pelo arrematante, pela subrogação aí dos débitos condominiais pelo arrematante. Essa responsabilidade poderia ser assinalada ao devedor no edital, se o lance não cobrir a totalidade do débito, se o juiz homologa o edital com essa previsão. O que você acha? Tem fragilidade nesse arremate? Então, eu já tive casos em que o próprio juiz coloca em que o bem será adquirido livre de ônus, ou seja de IPTU ou condomínio, o arrematante não arca nada. Até porque tem muitos, e não é pouco, tá, gente? É bastante, em que o débito do condomínio é muito superior ao que está indo para leilão. E isso torna o quê? Um abacaxi para o condomínio, porque o condomínio quer resolver, ele não consegue resolver, porque ninguém vai comprar um imóvel nessa situação. Tá? Então, às vezes, o advogado ele entra, pede para que conste que o bem será adquirido livre de ônus, e tem juiz que está dando, tá? E aí vira uma dívida pessoal do executado. Agora, isso tem que estar no edital. Se não tiver no edital, aí abre discussão. Por quê? Ao meu ver, vou te falar meu entendimento. Se eu tenho o artigo 130 CTN, vai subrogar o IPTU. Ok, eu não pago IPTU. Só que quem é a ordem de preferência? Se eu seguir o artigo 186 do CTN, débitos trabalhista é o primeiro. Ele se sobrepõe ao IPTU. Depois do IPTU, condomínio e depois as demais ordens de credores. Tudo bem? Então, eu já sei que vem uma trabalhista, tem uma penhora lá trabalhista. Pegou metade do dinheiro, depois pegou para o IPTU, não sobrou nada para o condomínio. Quem vai pagar isso? Aí você vai falar para mim, Georgia, mas no edital constou o artigo 908, parágrafo único, falando que os débitos vão ser subrogados. Ok, ele vai ser subrogado respeitando a ordem de preferência. Qual que é a ordem de preferência? Artigo 186 do CTN, tá bem? Então, o que vai fazer com que eu não pague isso ou aquilo é o que está no edital. Um edital muito bem escrito isenta o arrematante de diversas responsabilidades. Aí eu conto com o apoio de todos os meus leiloeiros hoje para fazer um edital bacana, que isso vai facilitar bastante a nossa vida. Respondi? Respondeu. O que mais? A doutora Maria, obrigado, doutora Maria, por comparecer aqui no evento da Adnotário. Doutora Maria, aluna da PUC, da especialização da PUC. Nos conhecemos quarta-feira. Obrigado, viu, doutora Maria, por nos prestigiar aqui. Ela agradece, parabéns a você, Jorge, pela excelente palestra. E ela pede um livro sobre o assunto, assim como o nosso querido Gabriel, também ele ratifica, pede indicação de livro sobre o assunto. Tem? Tem. Tem um, inclusive, que eu fiz, ainda não é um livro todo, tá? É um artigo que eu fiz da nossa academia, né? Legal. Muito bem lembrado. Eu vou pedir para pegar. Ô, Mori, olha eu chamando o marido aqui na live. Pega para mim os dois livros. Pega o livro para mim da academia. Só fala para ele não aparecer de cueca aí, porque pode atrapalhar. O doutor Mauro tá aí, esse mesmo. Esse vai ter um artigo meu escrito sobre leilão, tá? Então, eu falo de um aspecto geral, tanto do leilão judicial, extrajudicial, falo das arrematações e de como faz a regularização. Gosto bastante, obviamente, foi eu que escrevi, né? Mas tem um outro livro que eu gosto bastante, pega para mim das arrematações, o outro. Não, esse é de Distressed, o outro. Peraí, tá? Eu vou pegar o livro. Eu Davi aqui. Não tá aí? Aqui não, é onde arrematações, a regularização dos atos de arrematação. Eu estou sem o nome aqui, mas eu vou passar, eu coloco para vocês depois no vídeo, a gente disponibiliza. É um livro bem bacana. Isso, e que ele trata da questão... Jorge,
No nosso livro aqui da Adnotária, Direito Notarial e Registros Públicos, né? Nós temos um artigo seu muito importante, arrematações judiciais e extrajudiciais à luz do direito notarial e registral. Não é isso? Jorge Félix Conrado Ferreira de Souza. E no mesmo capítulo temos uma outra aqui, as arrematações judiciais à luz do direito registral e da jurisprudência administrativa, do Ivan Jacopetti do Lago. Então, aos que estiverem interessados no assunto, o livro da Adnotária pode ser adquirido na editora Lepan. Isso aí. Ou no nosso site. Diga lá, o que mais? Depois eu mando para vocês o nome do outro livro, tá? Que é de arrematações, que eu não estou com ele aqui. Perfeito. Mas diga. Eu não estou achando mais nenhuma pergunta aqui, o Kiko Naga. Eu estou vendo aqui no chat, Mourão, o Davi Souza, ele faz uma pergunta para a Georgia se ela recomenda que todos os riscos que envolvam um determinado leilão sejam colocados num documento para que o arrematante dê ciência, né, pela assinatura, evidente. Exemplo, o risco do arrematante ter que arcar com o débito do condomínio pelo período em que o executado ficou no imóvel, porque não pode perder a posse do condomínio. Como é que faz essas questões aí? Tá, vamos lá. Eu vou falar de como eu faço, tá? Mas eu acho que isso é algo muito pessoal de cada advogado, tá? No meu escritório, como que a gente faz? Quando alguém pede, Jorge, eu quero participar de tal leilão, eu vou fazer uma análise antecessora de todos os atos, vou fazer o levantamento de todos os riscos, e aí quando eu encaminho para ele o termo de aceite, que é no qual ele concorda em participar com o leilão, eu já coloco para ele todas as observações ligadas a isso. Então, se ele tiver que pagar com alguma coisa, eu vou colocar. Eu já faço uma simulação de lance para ele saber quanto que ele vai gastar na operação toda, que isso é importante para o arrematante ele saber, tá? Quais são os desdobros que ele vão ter. Eu coloco tudo isso no termo de aceite. E aí ele me assina e eu dou sequência, junto com uma procuração, tá? Mas, obviamente, isso é pessoal para cada advogado. Legal. Quem mais aqui? O Heitor Freitas. Heitor. Oi, vou Heitor. dar pra... Vai. Boa noite, pessoal. Mauro, Marcos. Parabéns, Jorge. Brilhante, como sempre. A minha pergunta é com relação específica a essa questão da pandemia. Se você já se deparou com alguma ação de manutenção de posse dos devedores para ficar no imóvel enquanto a expropriação não acontece? Na verdade, ele não precisa entrar com a manutenção, né? Porque para ele tomar posse, o arrematante tomar posse, ele vai ter que entrar com a reintegração de posse, se eu estiver falando de um leilão extrajudicial, ok? Aí ele vai ter o prazo de 60 dias para ele sair de forma voluntária, e se ele não sair, sim, cabe a medida coercitiva. Só que os juízes não estão dando, exatamente porque eu disse, porque eles estão respeitando a preservação da vida da pessoa em relação a tudo isso da pandemia. Então, ele não precisa nem entrar com a manutenção. Mesmo que ocorra o leilão, não vai sair. E se for aprovado mesmo esse projeto-lei que eu falei, há chance de ficar até 31 de dezembro. Ok, obrigado. Abraço, Imagina. pessoal. Beijo. Vamos lá. O Carlos Alberto Santana, ele faz uma pergunta para você, Jorge. Na lei de alienação fiduciária, o auto de arrematação deve ser considerado o ato apto a transferir a propriedade ou a escritura pública? Aí vem a discussão. A procuração namora desse caso? O Carlos Alberto, é uma pergunta boa, hein? Eu vou falar que é igual, ele está sendo seu pupilinho, né? Porque você já me fez uma pergunta dessa, a gente até teve discussão disso já na comissão, você lembra? Lembro. Então, vamos lá. Vou te falar como é feito na prática. Na prática, eles não emitem o auto de arrematação e eu pego o auto de arrematação e registro. Não existe, tá? Eles não fazem a expedição desse documento. A prática eles fazem, sim, é obrigatório fazer a parte da escritura ou o compromisso e depois a gente faz o registro. Não adianta. Mas está na lei a carta de arrematação que ele tem que expedir e faz. Desculpa, não faz. E vou te falar de um leilão que eu arrematei agora há pouco. Pode falar qual é o leiloeiro? Melhor não, né? Não fazer merchan. Fiz uma arrematação recente agora, leilão extrajudicial, e na própria documento ele coloca em negrito e caps lock gritando. Sabe aquela coisa para realmente você ler? Este documento não é hábil para registro, necessária a escritura pública. Tá lá, tá?
Então, aí vai entrar naquela discussão que eu e o Marcos nós já tivemos. Pode, não pode? Tá na lei, tá lá. Se eu bater o pé, vou falar pro leiloeiro que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer? Você vai bater o pé, se ele vai falar que você quer, você vai levar no cartório e vai discutir para fazer o registro. Mas na prática, no dia a dia, não acontece. Tá. O Fernando Semerdian está empolgado, mas ele fala que é uma pergunta. Consolidação da propriedade na alienação. Porém, consta a penhora dos direitos do fiduciante na matrícula. Fica a relação do crédito dessa penhora com o direito do fiduciário em excutir a sua garantia. Vamos lá. Um arrependente ou fiduciário poderia ou deveria requerer em juízo o cancelamento desta penhora à vista da consolidação? Então, vamos lá. Primeiro que a penhora de direitos, eu falo em relação à alienação fiduciária, é uma bobagem, né? Com todo respeito. Porque se consolidou a propriedade, a gente manda um beijo para outra pessoa que arrematou o imóvel e vai ficar sem nada, porque o imóvel vai para o banco. Simples assim, tá? Então, se você me falar que isso é uma boa arrematação, eu vou te falar, não, pelo amor de Deus, fuja disso, ok? Ah, mas eu arrematei. Então, vai, meu filhão, vai lá com o banco e tenta fazer um acordo, porque não tem nem como fazer transferência de alienação, tá? Muita gente que acha assim, o arrematante se subroga. Não, gatão, não é que você subroga. Você não precisa pagar, só que se você não pagar, vai consolidar a propriedade, você vai perder. Entendeu? Então, por isso que é um ato que ninguém faz na prática, pelo menos assim, eu acho uma burrice fazer, mas se fizer, corre atrás do banco para poder fazer um acordo. Tá? Agora, se o banco consolidou a propriedade, a penhora caiu, ok? Sim, porque a gente tem que lembrar que no momento em que você tem a extinção do direito real à aquisição, né? Todos os direitos reais pendentes ali, né? Vai pro beleléu. Exatamente. Tem um detalhe aqui, o William, ele faz uma pergunta. O laudo de avaliação feito pelo oficial, sem fotos do imóvel ou dados relevantes, pode dar causa à nulidade? Informações detalhadas aumentam a concorrência, favorecendo os credores e o devedor. E aí, como é que faz? Eu concordo com o laudo. Vamos pensar que o imóvel que está sendo arrematado, está sendo executado, Jorge, é um imóvel descrito de forma precária numa transcrição de 1970. E aí, como é que faz? Então, vamos lá. A primeira coisa, assim, se você me perguntar que um laudo de avaliação tem que ser feito por um perito, com fotos, etc., eu vou ser a primeira a falar, tem. Vai me ajudar muito numa venda, até porque eu não posso fazer visitação no imóvel, né? Uma pessoa está devendo, está perdendo um imóvel, você acha que ela vai abrir a porta dela e me dar um café? Claro que não, né? Então, se eu tenho fotos do imóvel, isso vai me facilitar. Agora, é permitido fazer por oficial de justiça? Tá no código. Pode fazer. Se você me perguntar, eu posso ir contra, eu posso impugnar esse laudo feito pelo oficial de justiça? Pode, por que não? Você prova, através de outras avaliações, manda você mesmo fazer uma avaliação e demonstra que aquilo lá é precário, que não está certo. E aí você vai conseguir modificar aquela avaliação, ok? Agora, se eu estiver falando de uma transcrição, né? Vou até te falar hoje que eu fiz uma análise de um imóvel maravilhoso, que tem transcrição, por incrível que pareça, ali através da Avenida Paulista, Peixoto Gomide. É uma transcrição. E detalhe, o camarada que está na transcrição já morreu. Só que no processo houve a modificação dele para espólio, então eu vou ter que fazer a abertura da matrícula, não adianta querer fazer a averbação, o registro da carta de arrematação na transcrição. Não, eu vou ter que abrir uma matrícula, tá certo? Vou ter que fazer a qualificação, porque a qualificação do camarada do devedor nem existe lá, tá? É só o nome da pessoa e o endereço, é totalmente falho, não é igual. Eu vou ter que fazer a qualificação dela no momento da abertura da matrícula, eu vou ter que regularizar esses atos para depois registro da carta de arrematação. Bom, Maurão, pelo adiantado da hora, tem algumas outras perguntas aqui que eu vou copiar e vou te mandar, tá? Senão, Jorge, a gente não consegue terminar aqui. A gente já passou. Tá tão gostoso. Tá ótimo. Maurão, por favor, um beijão, Jorge. Até breve. Fiquem com Deus, viu? Maurão. Ok. Eu gostei muito da forma incisiva como a Jorge respondeu o negócio da penhora, né? Não sei se é tão fácil assim um negócio, não. E faltou falar também da indisponibilidade de bens, né? Vai ficar para a próxima. Fazer a consolidação quando há indisponibilidade de bens. Tá. Mas isso aí nós vamos deixar para uma outra oportunidade.
É isso, então, né? É agradecer, em nome da Adnotar e a doutora Georgia Rossato, pela excelente palestra e explanação que nos fez hoje, tá? E já deixar renovado aí o convite para que a gente tenha uma continuação dessa palestra, tá? Só que Muito aí, obrigado, então, Maurão, eu vou sugerir que a próxima palestra sobre esse tema, a gente traga um debate com o Jorge Alexandrides e a Georgia. E você? Aí vai pegar fogo. Tá bom. Agradeço, então. Queria aproveitar para convidar a todos para o próximo evento, né? Que será na terça-feira, dia 12/5, às 18 horas, e o tema será REURB Este e os conjuntos habitacionais, diante das dificuldades registradas. Esse evento vai ser... as palestras serão feitas pela doutora Amanda Gil, Mônica Franqueiro, e pela registradora de imóveis de Taubaté, a doutora Paula de Castro Ribeiro. Tá? Então, terça-feira, 12/5, às 18 horas. Espero que todos anotem aí essa oportunidade. E quero também agradecer a presença de todos, renovar o convite para que visitem nosso site, adnotare.org.br, e para que lá façam a associação à nossa academia. Muito obrigado. E espero que no próximo evento o nosso Kikunaga não fique jantando enquanto nós estamos aqui conversando. Maurão, estou comendo um hot roll aqui que eu não comi o dia inteiro, fiquei no cartório hoje para assinar a escritura eletrônica. Tá certo. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Calma.